Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Resolução do Enem 2021. Aula 8. Questões de 171 a 175. Oi turma, espero que estejam todos bem. Chegamos à nossa aula 8 da Resolução do Enem 2021. Antes de começar as questões, gostaria de pedir que, se você acredita no projeto, compartilhe em suas redes sociais. Assim poderemos ajudar um número cada vez maior de alunos. Bem, vamos às questões. Questão 171. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades, e organizou esses dados no gráfico. Qual é a média das idades em ano desses alunos? Bem, turma, temos aqui um gráfico de barras em que cada barra tem duas informações: a idade e o número de alunos com a respectiva idade. Dessa forma, para calcular a média de idade, precisamos utilizar o conceito de média aritmética ponderada. Da seguinte maneira: a média será 6 vezes 9, que indica 6 alunos com 9 anos de idade, mais 12 vezes 18, que indica 12 alunos com 18 anos de idade, e por fim, mais 9 vezes 27, que indica 9 alunos com 27 anos de idade. Tudo isso dividido pelo total de alunos, 6 mais 12 mais 9. Continuando esses cálculos, temos que a média de idade nessa escola é de 19 anos. Você circula a resposta e hashtag Sussa. Questão 172. Em um estudo realizado pelo IBGE em 4 estados e no Distrito Federal com mais de 5.000 pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Na faixa de idade de 10 a 24 anos, a média diária é de 3 minutos. No entanto, no grupo de idades entre 24 e 60 anos, o tempo médio diário dedicado à leitura é de 5 minutos. Entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos. A quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro. Os valores de x e y do quadro são, respectivamente, iguais a... Bem, turma, temos aqui um quadro indicando a faixa etária dos entrevistados e o percentual de cada classe dessas. De 10 a 24 anos, temos x% dos entrevistados. Entre 24 e 60 anos, y%. E a partir de 60 anos, novamente, x% dos entrevistados. Agrupando todas as porcentagens, podemos construir a equação x mais y mais x igual a 100, 100%. Temos então 2x mais y igual a 100. Usando novamente o conceito de média aritmética ponderada e lembrando que, para a classe de 10 a 24 anos, temos 3 minutos de média de leitura. Entre 24 e 60, 5 minutos. A partir de 60 anos, 12 minutos. Podemos montar a seguinte equação: 3x mais 5y mais 12x sobre x mais y mais x é igual a 6. 6 minutos de média diária, como diz no início do texto. Continuando esse raciocínio, teremos a equação 3x mais y igual a 120. Utilizando a primeira equação e a segunda, podemos montar esse sistema: 2x mais y igual a 100 e 3x mais y igual a 120. Fazendo, por exemplo, a equação de baixo menos a equação de cima, teremos x igual a 20. Por sua vez, y será 60. Você circula a resposta e hashtag acabou. Questão 173. Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho, com um desvio padrão de 1 kg, alimentando com essa ração durante um período de 3 meses. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Para avaliar a eficiência dessa ração,
ele utilizará o coeficiente de variação, CV, que é uma medida de dispersão definida por CV é igual a S sobre X, em que S representa o desvio padrão, e X é a média das massas dos coelhos que foram alimentados com uma determinada ração. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor do que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilogramas for superior a... Puxa, turma, que questãozinha complicada de ler. Mas vamos tentar entender o que ela está querendo. No primeiro momento, temos a ração antiga. De acordo com o texto, com essa ração, temos uma média de peso de 10 kg e um desvio padrão igual a 1. Calculando o coeficiente de variação CV, vou chamar de coeficiente de variação A, da ração antiga, dá 1 sobre 10. A ração nova, de acordo com o texto, tem um desvio padrão de 1,5 kg. Usando a mesma expressão para o coeficiente de variação, temos coeficiente de variação N, que é da ração nova, é igual a 1,5 sobre X. O texto, nessa parte aqui, diz o seguinte: o zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor do que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. Ou seja, temos esta inequação aqui. O CVN tem que ser menor do que o CVA. Substituindo as expressões, temos 1,5 sobre xn tem que ser menor do que 1/10. Continuando esses cálculos, temos que 15 é menor do que a média. Bem, se 15 é menor do que a média, é porque a média tem que ser maior do que 15. Você circula a resposta e hashtag acabou. Questão 174. Uma rede de hamburgueria tem 3 franquias em cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente de marketing da rede sugeriu que fossem colocados à venda 5 novos tipos de lanche em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse a maior média por franquia seria incluído definitivamente no cardápio. Terminado o período de experiência, a gerência recebeu um relatório descrevendo as quantidades vendidas em unidades de cada um dos 5 tipos de lanche nas 3 franquias. E temos aí o quadro abaixo. Com base nessas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio o lanche de tipo... Bem, turma, precisamos calcular a média de venda de cada lanche por franquia. Uma expressão simples de média aritmética. Basta fazer a média sendo o total de lanches dividido por 3. Calculando no lanche 1, temos um total, juntando as 3 franquias, de 1.245 unidades. Já o lanche 2, a soma das 3 franquias será de 1.220. Continuando esse raciocínio, o lanche 3, 1.220 também. O lanche 4, 1.233. E por fim, o lanche 5 sendo 1.280. Turma, eu nem preciso calcular qual é a média. Basta notar que o lanche 5 foi o lanche que foi vendido em maior quantidade. Logo, ele é que entrará definitivamente no cardápio. Você circula a resposta e hashtag Sussa. Questão 175. Uma grande rede de supermercados adota um sistema de avaliação dos faturamentos de suas filiais, considerando a média de faturamento mensal em milhão. A matriz da rede paga uma comissão para os representantes dos supermercados que atingirem uma média de faturamento mensal M, conforme apresentado no quadro. Temos aí um quadro em que a primeira coluna é o tipo de comissão, 1, 2, 3, 4 e 5, e a segunda coluna é qual deve ser a média de faturamento mensal, entre 1 e 2, entre 2 e 4 e assim por diante. Um supermercado da rede obteve os faturamentos num dado ano conforme apresentado no quadro. Nas condições apresentadas,
os representantes desse supermercado avaliam que receberão, no ano seguinte, a comissão de tipo... Bem, turma, precisamos aqui usar novamente o conceito de média aritmética ponderada para saber em qual comissão esse supermercado se classifica. Fazendo 3,5 vezes 3, temos 10,5. 2,5 vezes 2, 5. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 4, 12. 7,5 vezes 1, 7,5. Somando tudo, temos 45. E aí, basta pegar 45 dividido por 12, 12 meses do ano. A média de faturamento mensal desse supermercado será 3 milhões por mês. Então, ele se classifica na comissão do tipo 2, que é entre 2 e 4. Você circula a resposta e hashtag acabou. Bem, turma, esse foi o projeto Matemática de hoje. Na próxima aula, continuaremos com a resolução da prova do Enem 2021. Não esqueçam de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!